Bastidores do Poder e agora a gente recebe aqui o José Henrique Toledo, que é o presidente, vamos pôr assim, do Ciesp Campinas. Ainda não. Não, você é diretor ainda? Eu sou o primeiro vice-diretor. Tá E eu demorando, fui eleito, o Zé Nunes Filho é o diretor titular, né? E eu assumo a diretoria do Ciesp agora, dia 1º de janeiro. Tá ok. Só me antecipei um pouco, então, né, Toledo? Mas o Ciesp mensalmente faz uma pesquisa para medir aí a temperatura da indústria na região de Campinas. E a pergunta é, tá quente, tá frio? Como é que tá a indústria de Campinas, Toledo? Aí, tá quente, viu, Zezé? Bom dia, Zezé, bom dia, Rose, e aí, obrigado por participar mais uma vez aqui do seu programa. Muito honra ao Ciesp, né? Eu estou aqui como representante, porta-voz nesse momento. E a indústria vai bem, obrigado. Poderia estar muito melhor, poderia estar gerando mais emprego, arrecadando mais impostos, mas está bem, porque nós temos visto desde o início, até antes da pandemia, né? A gente estava vendo uma curva ascendente. A pandemia deu uma parada, a gente passou por um período crítico, porém foram feitos os ajustes e a gente sente aí nesse período todo aí de mais de um ano crescimento sustentável, né? Apesar de todos os pesares, né? Apesar da segunda onda, apesar de alguns outros momentos que a gente teve aí, né? Aumento de matéria-prima e aumento, não só aumento, mas também a falta de matéria-prima, mas as empresas se adequaram e conseguiram manter aí um voo bom, e a gente tem sentido isso daí nos números que a gente apresentou ontem, né? Toledo, bom dia. Eu já passo para você, Zezé. O que me chamou ontem a atenção no relatório que vocês apresentaram foi que 95% das indústrias de Campinas e região sofreram algum efeito da crise hídrica e energética do país, né? 35% muito, 30% pouco, outros 30% regular e apenas 5% não teve nenhum efeito. A minha pergunta é como que essas empresas estão se virando e se existe algum projeto, plano do Ciesp junto a essas empresas para uma realidade que ela pode se concretizar caso não chova aí nos próximos meses ou semanas. Perfeito. Na verdade, essa pergunta aqui não é que sofreu, que está sofrendo. É o que afetará, né, o cenário de crise. Nós ainda não temos aqui efetivamente queda de energia, diminuição de consumo, tudo, né? A gente tem efetivamente o aumento do preço da tarifa. E 75%, né, tiveram aumento, né? E nós sabemos que, né, os principais reservatórios da região sudeste, que são os principais fornecedores, nós aqui estão com nível. Então, nós aguardamos por momentos mais críticos a partir das próximas semanas, se não houverem chuvas suficientes, né? Agora, cada empresa tem as suas, né? O Ciesp é uma entidade que presta serviço, representa, ela não efetiva ações. Normalmente, quem efetiva ações é o poder público, tanto municipal, estadual, federal. E aí o que acontece é o seguinte, que as empresas têm buscado alternativas desde a última grande crise hídrica que nós tivemos anos atrás, e com isso, né, a gente viu o crescimento principalmente da energia fotovoltaica, que ela tem uma questão mais simples de instalação do que parque eólico ou novas fontes hidrelétricas de energia, né? Agora, o que o Ciesp também busca, né? Nós tivemos alguns eventos esses anos todos pós-crise hídrica de 2000 que ano que foi, não lembro, 10, né? 14, que a gente teve toda essa... 2015, crise hídrica. Né? Mas a gente já falava lá atrás da chegada, nós fizemos eventos
né, o Campetro, Campinas Energy, e onde discutimos muito a necessidade do desenvolvimento de futuras fontes de energia, né? Então, acho que isso é uma coisa que muitas empresas provavelmente se adaptaram, se adequaram, captação de águas de chuva, né, cisternas, e talvez até invenções, né, novas tecnologias, permitindo não só a captação de água, né, para reuso e também para consumo de energia. Então, o que eu acho que seria importante nesse momento, as empresas, os empresários e aquelas pessoas que tenham novas, né, soluções, possam vir a aparecer aí e gritar, olha, eu tenho uma solução aqui porque pode ajudar, né? Eu acho interessante, né? Eu estou emendando uma resposta grande, mas assim, a gente assiste no Facebook ou em outras redes sociais, mas principalmente eu vejo no Facebook, lá tem uns canais de novas tecnologias, né? E volta e meia aparece lá, eu vi um rapaz, um belga inventou uma mini hidrelétrica que você põe em enxurrada, que você põe corguinho, como fala aqui no interior, né? Põe do lado do corguinho, vai gerando muita energia. Por que isso não é difundido, não é multiplicado, né? Então, acho que seria momento, nesse momento, né, como a gente fala também aqui no interior, né, na hora da dor de barriga que a gente vai buscar o remédio, né? Interior onde? Interior não é Campinas que você está se referindo, por favor. A gente está numa outra categoria. Olha, existe São Paulo, capital, interior, litoral e Campinas, meu amigo. Não nos inclua nessa. Mas eu moro em Souzas, então lá não tem como. Lá é caipira mesmo, lá é difícil o negócio. Agora, o José Henrique, eu já passo para você, o fato é que a gente percebe que, apesar da crise que nós tivemos lá, do apagão, na época do Fernando Henrique Cardoso, depois da crise hídrica, os empresários acabam tendo que se virar para poder resolver, porque na hora do vamos ver, se eles não tiverem alternativas ou se eles não se prepararam, eles vão ficar na mão, né? Não tem como. A gente imagina o seguinte, vamos fazer um cenário, né? Quais são as fontes de energias disponíveis? Nuclear, hidrelétrica, solar, termoelétrica e eólica, são as principais aí que a gente tem, né? O Brasil, né, tem grande extensão territorial, o que a gente teria maior facilidade de fazer seriam reservatórios de água, né? Não só para geração de energia, mas também para o suprimento da população para a necessidade do uso da água. Só que isso esbarra na legislação. Então, a gente tem que pensar nesse conflito. O que é importante, salvar vidas, né? A gente já vê, eu recebi um relatório aqui que tem algumas cidades, deixa eu até ver aqui, ele está fácil aqui para mim esse relatório, mas tem algumas cidades aqui da região que já tem racionamento de água, porque não passa. Então, você pega aqui, ó, Itu, Bauru, Salto, Rio Preto, Chavantes, Rio das Pedras, Franca, Valinhos, né? São José da Bela Vista, Santa Fé do Sul, né? Santa Fé está do lado do Rio, né? São cidades que não têm reservatório, que não têm rio, já estão um problema sério, né? Então, há necessidade, eu penso assim, né? Eu acho que há necessidade da gente pensar em reservatórios de água. A gente tem extensão territorial, temos aí regiões que a gente... É interessante, a gente viaja aí, eu não sou técnico, né? Eu vou falar assim, você passa aí, vai de Campinas para São José do Rio Preto, quando a gente não vê plantação, ou você vê uma mata nativa, você vê pastos. Talvez, por que não tem regiões que você possa fazer reservatórios de água, né? É importante isso, as cidades precisam. Aqui em Campinas, eu não sei como é que está o reservatório Campinas Pedreira lá. Esses dois estão andando até o final do ano que vem, devem ser entregues. São fundamentais. Então, isso daí para a vida da nossa população, para os hospitais, né? A gente tem que pensar nisso como salva-vida, né? Então, o Brasil também tem extensão territorial. Agora, as novas tecnologias, né? O ser humano é muito... surpreende, né, sempre. Então, o que vai acontecer? As novas tecnologias vão surgindo e novos produtos para geração de energia, com certeza, estarão
presentes em breve. A gente vai ter um movimento, em poucos anos a gente vai ter provavelmente energia em abundância. Água não, mas a gente tem água do subsolo, a gente tem o aquífero Guarani, né, que fala, né, era o aquífero Botucatu, e descobriu que é gigantesco, né? Uhum. Então a gente tem essas opções, né? Agora bom, Toledo, são todas soluções a médio e longo prazo. E com muito investimento também, né? Investimento, né? Isso daí o governo não tem que privatizar para ter esse tipo de PPP. Uhum. Bom, você falou que a questão do fornecimento de peças, e outras partes do mundo ainda vivem esse drama, como é que isso foi superado? Ou a indústria reduziu a produção dela em função desse suprimento, da quantidade de suprimento disponível? Bom, aí o que aconteceu, né? Eu li essa semana que acho que foi a Ford ou a GM está fechando fábrica na Ásia, está fechando por falta de componentes eletrônicos, né? Chips, né? Principalmente. O consumo, né? O consumo desses produtos foi violento durante o início da pandemia e houve, né? Tá faltando, né? Você não tem carro, você tem vários produtos que estão incompletos. Então, né? Os grandes players têm que, né? Já provavelmente estão aproveitando para ganhar mais dinheiro com isso, mas também eles têm que suprir porque há uma necessidade imediata de muitos produtos. Mas muitas vezes são fábricas de alta tecnologia que não ficam prontas do dia para a noite, uma fábrica nossa. Dessas daí, nossa não, dessas. Então, o que eu acredito? Bem, podia ser nossa. Poderia ser nossa, mas o Brasil, ele é né, independe, né? Eu vou contar uma história para vocês, eu vou contar o milagre, mas não vou contar o santo. Há muitos anos, nós recebemos no CIESP a visita de uma pessoa que contou, ele era ligado ao governo do estado e Campinas ia receber um investimento, queria conversar na prefeitura de Campinas, ele veio para conversar com o prefeito na época de Campinas sobre a questão de investimentos, né? E ele trouxe uma pessoa dos Estados Unidos, e aí era uma fábrica gigantesca que era para ser feita na região de Viracopos, e essa pessoa que nos contou, que é uma pessoa pública, né? Ela falou, olha, o prefeito deu um chá de cadeira de 4 horas e virou e falou assim, olha, ninguém mexe em Viracopos, né? Meu Deus. E essa empresa foi para o México. Lá, a informação que foi passada é que lá, entre empregos diretos e indiretos, são 70 mil empregos, né? Então, existem situações que não é só o custo Brasil, tem a vontade política também, né? Então, isso daí independe da vontade dos empreendedores. O empreendedor gosta do Brasil. O Brasil tem boas condições climáticas, tem boas condições de infraestrutura, não tem custo, né? Nós temos excelentes escolas do Senai que preparam mão de obra, né? Então, quando fala poderia estar no Brasil, poderia, mas eu acho que existia uma vontade política muito diferente do empreendedor que pensa na criação de novas empresas, desenvolvimento e, consequentemente, novos empregos. Bom, Toledo, assim, há cerca de 6, 7 anos atrás, o CIESP se sentia muito incomodado com a política econômica do governo, que vinha com uma taxa de juros alta, limitando o crédito para conter a inflação, geralmente é isso, né, ou por causa do risco Brasil. Alguns segmentos da indústria ficava feliz com o dólar alto, porque favorecia aí as exportações, mas quem importava ficava maluco com isso. Hoje a gente tem um cenário muito parecido com algum tempo atrás. Nós estamos com uma taxa de juros que não é a taxa de 12%, 12,5%, mas subindo.
afetando o pessoal do CIESP e como que vocês estão vendo a econômica como um todo? Não, a questão dos juros, né? Nós temos os juros mais altos, as adequações são feitas de acordo com a necessidade, né? Não sou economista, né? Mas eu vejo no dia a dia, eu recebo números, eu analiso números, mas se a gente vê os números da atividade econômica nos últimos anos, a gente vê que nos últimos 4 anos existe uma sustentabilidade muito boa em relação a todos os investimentos da atividade econômica, porque foram criadas políticas, né? A gente saiu de um estado que era mais intervencionista e desde que o Michel Temer entrou e a partir do governo do presidente Bolsonaro com Guedes, né? São situações que ajudam muito mais a iniciativa privada, as empresas a trabalharem do que o que era antes. Nós chegamos no fundo do poço, o governo da Dilma, as empresas demitindo, uma recessão muito grave por falta de política, né, de acordo. Agora, o que acontece? São situações, nós vivemos num país, nós moramos num país onde o sistema político, né, tem muitas interferências. Né? Então, essas interferências acabam atrapalhando naquilo que seria de você criar um cenário bom para o desenvolvimento empresarial, industrial, consequentemente do comércio, dos serviços. Então, existe muita intromissão do poder legislativo, do poder judiciário, com interesses que divergem daquilo que a gente entende ser melhor para criar um cenário que as empresas possam crescer, ter um mercado mais livre. Porque quando a gente tem um mercado livre, a gente consegue gerar mais emprego, pagar melhores salários, né? E, consequentemente, tem uma evolução tecnológica, aquilo que a gente quer. O que a gente quer? Né? Agregar valor. Por que Campinas é diferenciado? Porque nós temos empresas de alta tecnologia. A alta tecnologia merece uma mão de obra melhor, paga-se melhor. Né? O campo hoje, o Brasil tem a mais alta tecnologia no mundo, então as pessoas que estão no campo recebem melhor. E quando você tem essa liberdade, você consegue ter um resultado melhor. A taxa de dólar, isso daí, tudo é envolvido a questão, né, no mundo todo, né? Não é só, vou baixar o dólar por decreto. Você não consegue baixar dólar por decreto porque em pouco tempo o próprio mercado se adequa a isso e fala que isso daí é uma bolha, né? José Henrique, essa semana, acho que umas 2 semanas, nós entrevistamos aqui vários economistas e eles disseram que a alta do dólar também tem a ver com a instabilidade política. Alvorada voraz, né? O caso Coroa Brastel, lembra? Putz, aquilo lá foi um escândalo. E quantos escândalos nós tivemos que, né, foram atingidos? Mas a gente vive um momento, né, diferente, né? Mas eu acho que isso daí, com pouco tempo que a gente vai passando, né? Com pouco, não, com o tempo, né? As situações têm que se adequar ao dia a dia na sua empresa, na tua casa,
o Supremo Alexandre de Moraes brigou com o Barroso, que brigou, né? O Gilmar Mendes vivia brigando com o outro lá, com o Barbosa e não sei o quê, e todo mundo, o dólar, não sei o quê. Escuta, a perua do verdureiro está passando na tua frente, o almoço está no fogão, a máquina está funcionando lá, chegaram as caixas de papelão, chegou a matéria-prima, a vida segue. Né? Então, se a gente for ficar pensando muito naquilo que está acontecendo e deixar o lado prático de lado, a gente sofre mais e tem resultados piores. Eu sou muito prático quanto a isso. Eu, de uma certa maneira, para ter até um pouco de mais tranquilidade, eu até deixei de acompanhar muitas notícias para que eu possa ter tranquilidade no meu trabalho, porque é tão envolvente essa questão do dia a dia, que às vezes a gente larga, eu tenho um cliente para atender e eu vou ver o que está acontecendo. Aí passo todos os jornais, passo todas as redes sociais para ver o que... Não, espera aí, a gente tem que priorizar o que é importante na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa família, né? Vamos focar nisso daí. Tá joia. Toledo, bom, as notícias então são boas, a exceção aí da crise hídrica, que a gente não vive ainda, mas que existe uma expectativa por parte do Operador Nacional do Sistema de que a gente passe por um aperto aí, principalmente a partir de novembro. Torcendo aqui, obviamente, para que chova muito, que chova todo dia. Os jovens me desculpem, porque eles não gostam, você sabe, né? Chova à noite, durante a semana, e fim de semana dá uma refrescada, né? Vamos pensar assim. Era o que a gente pedia quando a gente era jovem, né? Tudo bem durante a semana, agora sábado e domingo me solta. Não, chove à noite para a gente dormir gostoso e tal, né? Mas olha, eu acho que depois da crise hídrica, a gente tem que preparar qualquer uma, porque cada dia é uma emoção diferente, né? Então, vamos para a próxima, fazer o bolão para saber qual que vai ser a próxima crise, da pós-crise hídrica, né? Depois da crise hídrica tem campanha eleitoral, meu filho. Sim. Segura, peão! Vai ser... Essa aí vai ser jogo duro, viu? Sempre Sempre é. Mas um abração para você, obrigada por ter nos atendido. Bom fim de semana, que já está aí batendo a porta. E bom restinho de mês, né? Como é que é? Hoje é dia 23, restinho de mês. Como fala lá aqui no interior? Lá longe, lá no interior, bem longe daqui, né? Um abração, viu, Toledo? Obrigado, tudo de bom para vocês. Tchau, tchau. Tchau.